Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Na Bíblia Pod. Esse aqui é um podcast onde não buscamos opiniões na internet, mas sempre na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. E hoje o assunto é um pouco polêmico, mas vamos discutir aqui. É um assunto que divide famílias, divide amizades, tem várias opiniões e, infelizmente, às vezes entra na igreja, que é sobre política. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia realmente fala sobre isso? Se fala o que fala, né? Hoje nós vamos trazer aqui uma visão sobre política que nós, como adventistas do sétimo dia, cremos, à luz da Bíblia, que é a visão que o cristão deveria ter acerca desse assunto. Então fica com a gente para que você compreenda melhor sobre aquilo que nós cremos. Nós temos hoje aqui dois convidados muito especiais. Um deles é um pastor da Igreja Adventista. Por favor, pastor, se apresente aí para o pessoal. Olá, sou o pastor José Wilson, é uma alegria participar aqui do podcast desse assunto delicado, mas que é importante para a igreja e para todos aqueles que de alguma forma estarão assistindo esse conteúdo. Também damos as boas-vindas ao Magno. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma cara conhecida aqui nesse podcast, de Pois outras é. temporadas. Pois é, estive à frente aí por 2 temporadas e hoje estou tendo a alegria de estar aqui participando, contribuindo talvez aí de alguma forma para que nós possamos entender melhor sobre este assunto que, como disse a Dani aqui, é tão polêmico e divide tantas opiniões e Verdade. pessoas. E hoje vamos ouvir o que é que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. E aproveitando aqui, convidar você a assistir as outras temporadas do podcast, os outros episódios, estão todos na íntegra aqui no nosso canal do YouTube, da Adventistas Lauro de Freitas. Então já aproveita, se inscreve no nosso canal. Aqui no canal nós transmitimos os nossos cultos aos domingos, quartas e sábados pela manhã. E estão todos na íntegra aqui no canal, além dos episódios do podcast. Então você é convidado a ir lá também dar uma conferida e ver o que mais nós já conversamos aqui em outros momentos, em outros episódios desse podcast. Isso aí. Vamos começar então, né? Vamos começar. Vamos começar porque o assunto é longo. Pega a sua Bíblia, chama outras pessoas aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Afinal de contas, o que é política? É importante nós entendermos primeiro o que é o conceito para nós direcionarmos o nosso pensamento para aquilo que realmente é o assunto, né? E a gente não ficar vagando muito. Verdade. E quando a gente fala assim de política, o pessoal já pensa logo em eleição, em partido, mas a gente sabe que vai muito além. Desde muito antes já existia isso, política, mas não nesse sentido de partidos e eleições e defender uma causa por conta da política. Pastor, desde quando, assim, a gente pode dizer que existe a política? Ok. A política é um assunto que existe desde quando a humanidade passou a existir, não é? Naturalmente, o termo política você não encontra na Bíblia, mas esse termo é um termo que vem da cultura grega, né? Aristóteles foi o primeiro a abordar este assunto, pelo menos o que tem, né, todos os documentos históricos que constam, e por isso que ele mesmo definiu, né, que o ser humano, o homem é o único ser, o único animal político, né? O que é que ele queria dizer com isso, né? E a gente entende em uma perspectiva bíblica também. O ser humano é um ser sociável, ele vive necessariamente em comunidade, diferente dos animais em geral, né, que agem por instinto e tal. E o ser humano, portanto, ao viver em comunidade, seja a menor comunidade que a família, a uma vila, um povoado, a uma cidade, um estado, uma federação, ele precisa de governo, né? A princípio, em uma família, a família tem regras para manter a ordem da família. Isso tem a ver com política, né? Agora, à medida que esse grupo social aumenta, ele precisa de políticas para manter esse grupo social bem, que nós chamamos de políticas públicas.
como a Daniela colocou, é importante, inclusive, a gente perceber que é importante separar a questão dos conceitos, né? Geralmente as pessoas dizem assim, estamos em um ano de política. Ué, todo ano é de política. Todo mês é de política, todo dia é de política. Sempre é dia de política, o tempo é de política. Por quê? Porque vivendo socialmente a gente precisa de políticas para vivermos bem. Agora, todo ano é de eleição? Não, de eleição é de vez em quando, que é quando se escolhe os líderes políticos, quando a gente fala de uma cidade, um estado, uma federação, né? Na sua visão como pastor, Deus ele se interessa por esse assunto? Ou nós podemos afirmar que é algo que foi feito pelos humanos? Okay. Bem, quando a gente pensa nessa perspectiva humana e como normalmente a humanidade define política, a gente sabe que, via de regra, a humanidade parte de uma realidade onde as comunidades, cidades já existiam. Então, os gregos, quando definiram política, partindo de um grupo social que já existia, muito grande e precisava de governo, né? Porque uma coisa é você estar em família. Então, as regras em uma família, o próprio pai, mãe, os pais ali já definem, né? Mas, via de regra, quando aumenta esse público, indo para uma vila, uma cidade, um estado, então precisa realmente de governos. Agora, quando a gente olha para a Bíblia e a gente tem uma visão, então, criacionista, a gente entende que houve um tempo que não existia nem o nosso planeta, não existia o nosso mundo. E quando Deus idealizou esse mundo, Ele colocou o ser humano como obra-prima. E quando a gente pega o relato de Gênesis 1 e 2, que fala da criação desse mundo, e Adão e Eva colocados aqui como os primeiros humanos, a gente entende que ali Deus já estabeleceu alguns princípios políticos. A exemplo, quando Deus disse para Adão e Eva, né? Olha, vocês devem crescer e multiplicar, e vocês devem cultivar aqui e guardar o jardim. Ali já foi um ato político. E, a partir daí, a gente entende que a humanidade, permanecendo em um ambiente perfeito, Deus seria o supremo, sempre rei, senhor, né? Porque era um ambiente de perfeição, onde todos têm ciência da sua origem, foi criado por Deus, e que Deus estaria governando, liderando. Mas você tem Gênesis 3 em diante, onde há uma desorganização total desse plano de Deus, e que por isso a gente deve enxergar a política nesse contexto e entender como Deus participa disso, desse processo, né? Até onde Deus interfere nos processos políticos, né? Tanto na questão de políticas públicas para o bem geral da humanidade, quanto em Ele estabelecer reinos e tirar reinos, né? Substituir reinos. E isso é muito notório na Bíblia, né? Embora Deus não ratifica a atitude dos governantes sempre, quando os governantes naturalmente agem contrário à vontade dele, mas Deus permite e nada está fora do controle dele. Por mais aparentemente que seja, que a gente vê na história como os imperadores, os reis, os tiranos se comportaram, mas é bom lembrar que tudo estava dentro de um limite, a partir do qual Deus não permitia que fosse além, porque afinal Ele é o soberano, universal, né? E Ele está com um plano maravilhoso para restaurar toda a humanidade, para todos viverem em uma situação, digamos, política de perfeição. E a gente vive nessa esperança. Mas, enquanto isso, a gente deve compreender a palavra de Deus e saber que a Bíblia fala de política também, mas não de uma perspectiva partidária ou de uma perspectiva como normalmente o conceito política vem à mente das pessoas por não conhecerem o que significa nem o termo, né? Sim. É exatamente isso. Contribuindo rapidamente com o que o pastor falou sobre o interesse de Deus por política, Região, se nós olharmos toda a Bíblia, nós vamos ver, de certa forma, o povo de Deus envolvido ali com a política. E eu quero frisar aqui um momento específico, que quando o povo pede a Samuel que estabelecesse um rei para governá-los. E Deus se dirige a Samuel, que fica bravo, né, com essa atitude do povo
que soava como uma rejeição ao governo de Deus. E Deus chega a Samuel e acalenta o seu coração e diz: tenha calma, que o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Porque naquela ocasião, O patriarca. o patriarca, naquela ocasião, o povo de Deus, imagino que olhava para as outras nações e não sei porquê, invejava aquele modelo de governo quando eles tinham ali o maior de todos os governantes, né? Que criou tudo e estabeleceu todas as políticas para que todos nós vivêssemos em harmonia. Isso, e logo nas primeiras páginas da Bíblia a gente encontra exemplos, não falando, como o pastor falou, a Bíblia não fala de política, mas mostra exemplos, né, de que Deus estava ensinando, de certa forma, que existia já um governo relacionado ao seu povo. A gente vê exemplos como Neemias ocupando uma função importante na corte do rei. A gente vê José como governador do Egito, não é? A gente vê também Daniel, Esté influenciando decisões de um império. Então a Bíblia não ignora a política. Ela mostra pessoas de Deus dentro da política. É isso? Ok. É bem interessante, Daniela, sem dúvida, a gente pontuar que ao longo da história do povo de Deus, realmente, vários ocuparam funções de forma legítima, né? E que fica bem evidente já por esses exemplos, que em nenhum momento o povo de Deus deve se isolar, né? Deve ser indiferente às necessidades dos povos, né? Quando Jesus fala que nós somos o sal e a luz do mundo, então significa o sal da terra, a luz do mundo, está dizendo que a gente não pode ser indiferente, a gente tem que estar envolvido. Agora, me permitam lembrar de um fato importante. Quando fala política, vem de polis é cidade, e de politeia, que tem a ver com tudo aquilo que das ações que devem acontecer para o bem-estar social, para as pessoas poderem viver bem em comunidade, né? Vale ressaltar que a primeira cidade não foi o plano de Deus. A primeira cidade veio dos descendentes de Caim, né? E a gente entende, então, que desde então, cidade sempre foi um problema. Porque nunca foi o plano de Deus que vivêssemos como a gente vive aqui em um grande centro, as pessoas aglomeradas, vivendo em espaços tão pequenos, e muitos nem esse espaço têm, moram aí debaixo dos viadutos da vida, né, das cidades, tudo, situação subhumana, né? Nunca foi o plano de Deus. Né? A gente entende que Deus criou o mundo, ali estava um jardim. E a Bíblia deixa claro que Adão deveria crescer e multiplicar e povoar a terra, e não pequenos espaços, áreas e com grandes aglomerações, que a gente sabe, bolsões de pobreza, a questão de incidência de violência e de tudo que a gente sabe que acontece de desajustes sociais nos grandes centros, em função de que, de fato, originalmente, Deus nunca planejou isso. Né? E a gente viaja por aí, se viaja para o interior, né? Passa por tantas fazendas, tudo mais. Às vezes uma fazenda daquela com quilômetros, né, de hectares de terra ali, e que pertence a uma só pessoa. Aí você chega em Salvador, nossa, você olha aqueles morros ali, aquelas aglomerações, aquelas situações tão tristes, né? No condomínio que eu moro tem 20 prédios. 20 prédios, olha 5 andares cada prédio, 4 apartamentos por andar. É muita gente aglomerada num pequeno espaço. Então a política, na verdade, como a gente vê hoje, é uma necessidade para tentar amenizar os problemas públicos, né? Todas as desordens que existem. Mas originalmente nunca foi o plano de Deus que chegássemos a esse ponto, né? Mas, como você falou, Daniela, nós precisamos assumir o nosso papel como cidadãos. Então, a cidadania para o cristão é um dever. Agora, como ele vai exercer essa cidadania? Bem, no contexto de uma democracia, de um regime democrático, como é o que nós vivemos, então esse regime diz que as pessoas devem exercer sua cidadania através do voto. E aí é fundamental a gente ter a responsabilidade que, ao exercer nossa cidadania, esse voto seja dado com os devidos critérios. Porque os cristãos devemos sempre agir a partir de critérios bíblicos, defendendo valores, princípios, que têm a ver com o que Deus diz que deve ser, e não simplesmente baseado em um interesse particular, de um interesse em um determinado grupo político,
porque a nossa base de escolha nunca deve ser isso, né? Nossa base de escolha é uma base da palavra de Deus, onde os valores e princípios da palavra de Deus é que deve reger a nossa forma de decidir, né? O que vamos fazer, o que vamos decidir, quem vamos escolher para governar, né? A partir dessa perspectiva de que a Bíblia fala sobre política e, né, durante todo o relato bíblico nós vemos ali a atuação não só do povo de Deus, mas como a atuação do próprio Deus nesse assunto, como é que a igreja se posiciona e nos orienta, né, enquanto cidadãos e cristãos, né? Somos seres holísticos, então não é um ser para cidadão, um ser para cristão, um ser para profissional, então tudo está dentro de um só ser, mas como é que a igreja nos orientaria ou nos orienta, né, a partir dessa perspectiva de como é que nós devemos nos portar diante de políticas, né, do termo mais popular, né, que está na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Política, eleição, cargos políticos, líderes políticos, né? Enfim, como é que é o posicionamento da igreja? Muito boa pergunta. Eu queria, a partir dessa pergunta, apresentar a visão adventista sobre o assunto, né? Sobre política. A igreja parte de 4 princípios. Primeiro, a igreja reconhece a legitimidade dos governos. Os governos existem e nós cremos que Deus é quem estabelece reis e depõe reis, né? Então, qualquer que seja o regime, Deus está, na sua soberania, tendo controle. Embora, aparentemente, em alguns momentos, não. Mas na soberania de Deus, Ele sabe até onde Ele permite. Porque, afinal, Magno, você sabe, estamos em um contexto de guerra, né? Espiritual. Nesse contexto que a gente chama do grande conflito, a gente sabe que Deus usa a sua ética também no limite, como ser mais ético do universo, né? Então, mas Ele sempre dá um basta, a partir do ponto que ele realmente não permite, por ele ser o soberano universal. Então, legitimidade do governo. A igreja entende isso e educa seus membros para isso. Vamos respeitar os governos, que seja de um município, de um estado ou de uma federação, nós temos o dever de respeitar. A Bíblia até diz que devemos orar por eles. E olha, quando Paulo escreveu em Romanos 13, Paulo estava escrevendo para a igreja da capital do império, em um contexto em que o imperador não preservava nenhum valor cristão. Inclusive, a opção sexual dele era duvidosa, né? Totalmente contrária à Bíblia. Mas Paulo diz que deveria orar pelo governo e procurar fazer o bem, independente da atitude dos nossos governantes, né? Segundo aspecto, separação entre igreja e Estado. A igreja adventista, ela herda isso de onde? Da reforma protestante. Não vamos dizer que a igreja adventista inventou esse princípio, não, longe disso. A gente tem isso na Bíblia, muito claro, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Enquanto você tem o povo de Deus organizado como nação teocrática, que Deus é o supremo líder, e através dos profetas ele se comunicava com o seu povo, aí entra aquele momento que você citou do profeta Samuel, apresentando para Deus o desejo do povo de ter um rei se assemelhando ao mundo secular, né? Mas o fato é que você deve entender sempre que o Lutero e os demais reformadores defenderam a separação entre igreja e Estado, porque eles bem sabiam que a Igreja Católica, na Idade Média, no VI século, quando abraçou o Império Romano, né, a gente sabe muito bem dessa união ali, desde de 538, você vê que isso aí foi um mal, e a própria Igreja Católica reconhece isso, né? Já viu o Papa João Paulo II, né, pedindo perdão, né, à humanidade pelo que aconteceu, pela própria Igreja Católica. Então, Igreja e Estado, não, e Lutero bateu firme quanto a isso. A Igreja Adventista, quando ela surgiu como um movimento profético no século XIX, logo os pioneiros já definiram que nós seríamos totalmente separados, não aceitaríamos essa ideia de que a Igreja apoiaria qualquer iniciativa da Igreja estar unida com o Estado, né? O Estado é laico e isso é legítimo mesmo. Nossa parte em relação à nossa própria compreensão do reino, né? A gente sabe que existe o reino do mundo, o reino temporal, que é chamado do mundo, nós estamos no mundo também, é o reino temporal e o reino eterno. Nossa visão é do reino eterno. Nós anunciamos o Jesus que veio morrer por nós, conquistou o reino da graça, que deve estar em nosso coração já,
e aguardamos o reino da glória que será a partir da volta dele. Mas o fato é, separação entre igreja e Estado, porque nossa esperança é da pátria que não está aqui. Filipenses 3:20 fala sobre isso. A nossa pátria está no céu. Mas estamos aqui ainda, somos forasteiros. E aí nós devemos professar nossa fé, dando nossa contribuição com políticas legítimas. Então, a Igreja Adventista, ela pratica política. Talvez alguns ficariam assustados. O quê, pastor? Sim, porque, por exemplo, como nós temos uma agência não governamental, que é a ADRA. A ADRA pratica várias políticas públicas em apoio ao governo, que seja de um município ou de um estado. Mas de que forma? Não é comprometendo a igreja de forma alguma com qualquer ambiente de eleição, né, ou de partidarismo, mas é exercendo o seu papel como uma entidade que existe para contribuir para o bem social, né? Posso citar uma que foi o apoio às enchentes do Rio Grande do Sul há alguns anos atrás. Né? Exatamente. Então, O terceiro aspecto, a bandeira da liberdade. Né? Bandeira da liberdade. Recentemente eu preguei na Igreja Central e eu falei sobre isso. Né? Bandeira da liberdade. O que entende por liberdade? Normalmente as ideologias políticas, elas trabalham liberdade ou na perspectiva da coletiva. Então, a ideia é que, na verdade, para que haja liberdade no meio social, é preciso cada um anular, de certa forma, a sua liberdade individual. E passa a ter um conceito de que todo mundo tem que contribuir para uma liberdade que é em nome de todos. Isso é duvidoso, é preocupante. Por outro lado, a outra ideologia que prega o quê? Que a liberdade é individual, então cada um prospera quanto quer, cuida da sua vida. Biblicamente, existe apoio para isso? Então a Igreja Adventista vai pelo pensamento bíblico. A nossa liberdade é em torno de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus e sua palavra. Então, quando a gente tem isso em mente, a nossa bandeira de liberdade não é influenciada por ideologias políticas, e sim pela liberdade que temos em Cristo, que é uma questão da transformação da nossa vida, que só Ele pode fazer. Né? E, em quarto lugar, postura apartidária. O que significa isso? É que nós somos, como igreja, política. Nós somos uma igreja que não pode ser apolítica. Membros, nós não somos apolíticos, ou seja, contra a política, mas devemos ser contra e sermos firmes à questão do partidarismo. Porque o Evangelho não nos coloca de lado nenhum, a não ser do lado do bem contra o mal. Né? E, nesse aspecto, nós, ao estarmos do lado de Cristo, ao lado do bem, nós olhamos para todos aqueles que estão ainda escravos do pecado com compaixão, como Jesus fez. Né? Mateus 9:36 fala que Jesus olhou para as pessoas ali, vendo a situação delas social, e ele olhou com compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E quem eram essas pessoas? Que espectro político elas estavam? Era a favor do império ou contra o império? Eram judeus ou não judeus ou gentios? Jesus não discriminava. Jesus não buscava atender um determinado segmento político. Não. Jesus olhava para tudo indistintamente. Porque se há alguma polarização que a gente possa apoiar, é essa aí. É a polarização entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Entre o mundo espiritual do bem contra o mundo espiritual do mal. Então essa é a nossa postura, e a Igreja Adventista vai nessas 4 linhas aí e não muda, porque nosso compromisso é com a palavra do Senhor. Pastor, o senhor trouxe a visão da igreja, mas a igreja, dentro dessa visão que o senhor trouxe, traz algum princípio para aqueles que fazem parte dela de forma mais direta, assim, para que as pessoas entendam. Hoje, por exemplo, nós temos no Congresso uma chamada bancada evangélica. E ali tem pastores e pessoas de várias igrejas e várias denominações religiosas. Por que não vemos um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia ali, ocupando um espaço ali? Não seria interessante um pastor da Igreja Adventista ali também participando das discussões, ajudando a formar leis, um pastor da igreja ali no Congresso? Não seria interessante? Por que nós não vemos isso? A igreja traz alguma orientação com relação a isso? Ok. Você pontuou muito bem. Existe até uma bancada evangélica. A Igreja Adventista jamais apoiaria isso.
Nós temos o documento, né, que a igreja já possui há muito tempo, que é a posição adventista sobre política, e nesse documento fica bem claro a questão do apartidarismo, né? Isso quer dizer que, se o membro quer se candidatar a qualquer cargo do legislativo ou do executivo, a igreja não vai impedir, porque se a igreja fizesse isso, a igreja estaria tolindo o direito dele de exercer sua cidadania através da escolha de um cargo público eletivo. A igreja não pode fazer isso. Agora, a igreja não incentiva que ele faça isso, porque a gente vive em um meio tão complicado, né? Vocês sabem como é que é o meio político, ou como está, né? Não é o político como filosofia, Sim. mas como as pessoas estão se portando nesse meio. É cada vez mais horrível você olhar a postura de muitos deles. E não vamos dizer que todos são assim, mas é duro ver tantas aberrações que têm acontecido nesse meio. Então, a igreja, eu mesmo como pastor, eu já fui pastor em vários distritos pastorais, né? E vivi com diversas situações onde os membros me procuraram para ser candidatos, ou a vereador, ou a prefeito da cidade, né? Aqui na Bahia, por exemplo, eu estive há pouco tempo dando palestra na região ali de Tucano, próximo à Ribeira do Pombal, e ali tem uma cidade, não me lembro aqui o nome, é bem pertinho ali de Ribeira do Pombal, que tem uma prefeita adventista. É uma excelente desbravadora, uma irmã muito distinta, e ela era enfermeira da cidade, e alguém a convidou, houve uma pressão, o esposo dela se envolvia, de certa forma, no meio político, mas olharam para ela e disseram, não, essa daí será a nossa candidata a prefeita. E forçaram a barra durante um bom tempo, até que ela resolveu aceitar. E ela foi eleita. Resultado, está com quase 90% de aprovação, tem um governo assim, muito decente. Ela é anciã de igreja, que é bom lembrar que enquanto ela foi, aí entra já a partir do que você falou, quando um membro da igreja se candidata à eleição, durante o período da eleição ele não pode ter nenhuma função na igreja para não exercer essa função de forma com interesse, né? De exercer influência nesse sentido. Mas é interessante, ela já é prefeita e ela é anciã da igreja. E uma mulher muito distinta, muito equilibrada, até me procurou dizendo, pastor, vai ser difícil eu aceitar reeleição, embora eu esteja sendo muito bem aprovado. Falei, irmã, é bem sábia a sua preocupação. Mas, se a senhora consegue, em um município pequeno, driblar todas as armadilhas e conseguir se manter honrando a Deus, honrando a igreja, não tem nenhum problema a senhora partir para uma reeleição. Então, eu uso esse exemplo para dizer, Regi, que a igreja ela não é contra que um membro se candidate a qualquer cargo público eletivo, mas que, ao estar lá, nunca diga que ele está representando a igreja. Ele está como um cristão adventista ali, testemunhando, claro, mas a igreja não tem candidatos, a igreja não tem partido. Então, nós não vamos ver Isso. num púlpito da igreja adventista um político indo ali e o pastor pedindo voto para aquele político e pedindo para que os membros da igreja votem naquele político. Isso não acontece na igreja adventista. Não, por princípio institucional, não. Mas digamos que de repente um membro da igreja, um líder local, por desinformação ou sendo muito pressionado, algum favor que recebeu, ele resolva de repente dar uma deixa ali e colocar os membros aquela pessoa diante dos membros para falar. Mas lembrando, oficialmente, nenhum pastor está autorizado, nenhum ancião, nenhum servidor da igreja a usar as instalações da igreja ou alguma reunião oficial da igreja para esse tipo de ação. Recentemente até ocorreu um fato na Igreja Central de Lauro de Freitas, que em um dos acampamentos do Clube de Desbravadores, a igreja teve um problema com o ônibus que ia deslocar os meninos, e aí recorreu, né, à ajuda de um vereador. Não vou citar o nome aqui para não fazer nenhum tipo de merchan. E prontamente esse vereador, ele tem um ônibus próprio, que ele adquiriu para atender as necessidades da comunidade, ele emprestou esse ônibus para poder fazer esse transporte. E depois que o acampamento ocorreu, na época então o Joel, que era o primeiro ancião da igreja, ele veio aqui à igreja, Joel o convidou, porque contaria o testemunho, porque teve uma situação bem dramática ali,
e o Joel pediu para que ele subisse, né? Mas ele nem pegou no microfone, nem falou nada, mas para agradecer perante a igreja, porque ele prontamente ajudou. Por que eu digo assim, prontamente ajudou? Ele recebeu uma ligação 23 horas e para lá. Porque nesse horário, parte do clube ainda estava na igreja, aguardando o ônibus que estava pago e programado para vir buscar os meninos, e o cara deixou na mão. Então a gente tinha metade do clube aqui, os meninos já desesperados. E aí então, na hora lá, nós ligamos para ele, já era mais, como eu falei, de 11 horas da noite, e ele foi, conseguiu motorista e mobilizou, fez uma mobilização para poder ajudar a igreja e, por consequência, em atitude de gratidão, ele foi convidado para receber, né, esse pedido, né, de agradecimento em público. E aí, interessante que, por que eu citei isso? Como esse assunto política mexe conosco, porque algumas pessoas que eu acredito que certamente eram apoiadores do partido contrário ao partido desse vereador, comentaram de forma pejorativa que a igreja agora estava cedendo o púlpito para políticos. E foi a gratidão, na verdade, a um cidadão, porque ele não emprestou o ônibus como vereador, muito embora ele usa dessa ferramenta como vereador na época que ele era. Mas o ônibus era um veículo dele próprio, né? Independente dele ser vereador ou não, ele foi acionado, ele poderia emprestar ou não, e não era um equipamento da máquina pública. Mas assim, o quanto esse assunto mexe com a mente das pessoas, e muitas vezes, né, a gente não procura entender os motivos reais que estão ali, né? E já apontamos o dedo, já julgamos o dedo. E eu vou citar um outro exemplo, eu vou passar a palavra aqui. Recentemente, a igreja abriu as portas para a Polícia Militar do Estado da Bahia para fazer um evento de formatura de um projeto que eles realizam nas escolas municipais, que é um projeto de resistência e conscientização contra as drogas. Para crianças pelo que eu vi ali, de 8 a 10 anos, mais ou menos, né? E eu vi aqui 8 escolas aqui representadas, seus alunos, os meninos muito felizes, animados, conectados com os seus instrutores ali, os seus monitores. E é algo que poderia ser, inclusive, estendido a todas as escolas. Porque é nessa faixa etária ali, que é a psicologia, eu não sou psicólogo, mas diz que ali está acontecendo a formação do caráter da pessoa, a partir daquela faixa etária, e eles estão recebendo uma demanda positiva do Estado, né, contra algo que é extremamente negativo, que é o uso ou qualquer tipo de associação às drogas. Então, a igreja não se envolve diretamente, mas ela serve também a política, de certa forma, né? Como eu citei, em um dos casos, em gratidão à atitude do então vereador, e também em solidariedade à Polícia Militar, que precisava de um espaço para poder realizar a sua atividade. Ô Magno, quer ver uma coisa interessante? No Ministério de Cristo, ele lidou com vários tipos de polarização. Primeira polarização, ele chegou aqui e encontrou um governo tirano, né? O Império Romano é conhecido como o Império de Mão de Ferro, né? E a gente tem todo um contexto até profético quanto a isso, né? Barbaridade era o termo-chave para o que acontecia, né? De todas as atrocidades do Império. Esse em polarização com a religião judaica, né? O contexto ali da Galileia, Judéia, tem essa questão. O povo judeu lamentando porque era escravo do Império, né? E aí tem todo um conceito nacionalista dos judeus, ao ponto de achar que o Messias era só deles, né? O Messias era o salvador dos judeus. Você vê uma deturpação do conceito do Messias. E eu quero somar a isso a forma religiosa, como estava a religião por partidos. Os judeus estavam divididos por partidos. Você tinha os saduceus, você tinha os fariseus, você tinha os zelotes e os essênios. Olha só, de uma só igreja, de uma só religião, né, você tinha 4 partidos diferentes. E a pergunta é, o que Jesus fez com essa miscelânea de disputa de poder? Os zelotes, inclusive, eles eram revolucionários em relação ao império.
né? Os saduceus, eles eram, de certa forma, bajuladores do governo, né? Os fariseus tentavam se impor também, que era uma classe muito forte, né? E os essênios. Agora, o que é que Jesus fez? Quando ele foi escolher os 12, ele botou entre eles Zelote, botou entre eles um publicano, né? Então, você percebe que Jesus fez o quê? Não é que ele fez ali para criar uma miscelânea de pessoas de diversos aspectos de influência, de poder, né, de política. Não. É que Jesus deixou bem claro que ele pega as pessoas do jeito que elas estão para tornar essas pessoas como elas devem estar. E não importa de que origem seja. Né? Imagine o que foi Jesus ir conversar com Nicodemos. Foi Nicodemos que marcou para ser à noite. Mas se fosse Jesus, era qualquer hora do dia. Jesus não tinha que esconder nada, né? Jesus atendeu o Jairo, que era um centurião do Império Romano, né? Imagine, um judeu atender um chefe de centenas de soldados romanos. Pois Jesus atendeu, sim, foi na casa dele, né? Você vê Jesus dialogando com Pilatos, nos últimos dias, né? E aí quando Pilatos demonstra, olha, eu tenho um poder. Poder nada, você não tem nada. O poder, eu poderia ir do céu, poderia descer poder e me libertar. Não, mas meu reino não é desse mundo, né? Então, Jesus em outro momento dizendo, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que Jesus queria dizer? Seja leal, né? Seja leal. Até onde a gente vai ser leal aos governos? Até onde não houver o quê? Desobediência à palavra de Deus, né? Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Engraçado que Jesus, até diante de Pilatos, né, Pilatos reconhece o poder de Cristo, mas não se manifesta por causa da política. Porque ele ocupava um cargo de extrema influência e não podia ali colocar todo esse poder terreno, né, em cash. E muitos hoje não estão aí nas bancadas evangélicas da vida e não querem e não reconhecem Cristo, né? Por conta do poder que adquiriram. Perfeito. Hoje, pastor, nós temos uma massa muito grande de cristãos que confundem aquilo que o senhor falou de praticar a cidadania com fazer militância. Isso. Ativismo político. Isso. E confunde muito isso. E muitos cristãos trazem como identidade espiritual um lado político, uma ideologia política. Como que eu, como cristão, posso cuidar para não cair nessa armadilha, se eu posso dizer assim? Okay. Porque até onde que eu poderia ir como cristão para que não seja mais um no meio da massa? Me permite, Regi, eu quero trazer um dos livros que eu li para me preparar para esse momento. Na verdade, esse aqui eu nunca imaginava que ia participar de um podcast falando sobre política. Eu comprei esse livro, para vocês terem ideia, eu gosto sempre de datar. Esse aqui eu não datei, via de regra eu coloco quando eu comecei a ler, mas esse livro eu comprei há uns 3 anos, tá? E é um livro fantástico, é de um professor americano, David Koizis, da editora Vida Nova. Ele faz uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. E é interessante, ele é um catedrático, né? Um professor universitário, muito coerente, e um conteúdo muito rico, muito rico. E desse livro aqui, eu pude exatamente ter uma boa base para te responder, né? A começar, hoje, a principal polarização política que seja no Brasil e no mundo está em 2 espectros, né? O espectro de esquerda e o espectro de direita. Só que esse mesmo autor diz assim, isso aí já está ultrapassado. Na verdade, as pessoas usam esses termos quase que como sinônimo. Digamos, esquerda é mais ligado ao socialismo, de direita ligado ao capitalismo. Mas ele diz que, na verdade, hoje nós temos que estar atento a algo que está por trás de tudo isso e causando muito estrago, que é exatamente o progressismo versus conservadorismo. E aí vale ressaltar, antes de responder de forma mais direta a pergunta,
que direita e esquerda não tem nada a ver com religião, na sua origem, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com fé. Porque o termo direita e esquerda surgiu da Revolução Francesa, né? Quando estava lá o rei da França e no ambiente da Assembleia Nacional, os conservadores e que defendiam a tradição dos princípios e valores do governo estavam sentados à direita do rei e os liberais estavam sentados à esquerda. E com o tempo, então, se estigmatizou isso, né? Quem aceita uma visão mais liberal, o progressista está do lado esquerdo, e de fato é predominantemente isso. E quem está do lado direito seria mais os cristãos. Vale lembrar, todo cristão é conservador, mas nem todo conservador é cristão. Isso é fundamental, porque ele pode dizer, tudo de religião, e religião cristã, protestante, é do lado direita, e tudo que não é do lado esquerdo. Isso não é verdade. Não é verdade. E a Igreja Adventista, por exemplo, ela não obriga ninguém a ser de direita, nem de esquerda, até porque nós somos apartidários, né? Mas quando você falou aí, existe realmente, digamos assim, de forma muito impregnada hoje na sociedade, e isso está vindo forte para a igreja também, que a gente tem que saber como lidar com isso. E o principal ponto, eu quero até apresentar mais 2 literaturas que eu li. Esse livro aqui, eu recomendo, recém-editado, é do pastor Felipe Amorim. Ele é um dos apresentadores da Novo Tempo, professor de teologia atualmente ali na nossa UNIAN, no seminário. Ele escreveu Política para Cristãos, muito interessante, um guia 100% bíblico para pensar, agir, testemunhar na sociedade e fugir das ideologias. E esse outro livro, publicado pela CPB, do nosso querido Dr. Marcos de Benedito. Marcos de Benedito, ele foi redator da CPB por mais de 30 anos, está atualmente já como um pastor jubilado, né, já aposentado, e ele recentemente escreveu aqui a pedido da igreja. Então é um material que foi escrito a pedido da liderança da igreja aqui na América do Sul, e um material excelente. Só para vocês terem uma ideia, ele fala aqui da questão da invenção da política, a política na Bíblia, a visão adventista, a teologia do poder, que é um ponto que eu queria ainda comentar aqui, Regis, em algum momento, a questão da política da religião, a batalha dos impérios, a filosofia da história. Excelente esse material. Então, de forma direta, é bom lembrar, eu não preciso da direita para defender os valores da família, valores da vida, os valores, qualquer um que dizem que é a direita que defende. Eu não preciso da esquerda para defender que haja justiça social, que a sociedade seja igualitária. Eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque, de forma equilibrada, eu tenho tudo isso na palavra de Deus. Perfeito. Na palavra de Deus, eu tenho que basear na palavra de Deus. Pastor, mas eu vou escolher um candidato esse ano, a presidente, a senador, a deputado federal, estadual, governador do estado. E aí? Eu também vou. Eu vou fazer as minhas escolhas. Mas baseado em quê? Se o candidato é de direita ou de esquerda, bem, é natural que você vai enxergar, talvez, uma predominância maior dos valores que você tem de um lado ao outro. Mas não quer dizer que por isso você vai se posicionar à direita ou à esquerda. Você vai se posicionar de acordo com o que você crê na palavra. Eu costumo dizer que não é nem direita nem esquerda, é do caminho, ou então é de cima. Porque direita e esquerda são margens, e margens geralmente são opostas entre si. Você está no caminho aqui, vai daqui para a feira, BR-324. A direita e a esquerda são as margens dessa estrada e que por isso são opostas entre si. E o cristão não pode estar oposto, né? A ninguém. Né? Não é isso que o texto bíblico quer dizer, mas a Bíblia diz que a lei e ao testemunho, se não falarem desta forma, jamais verão a alva. Claro que a Bíblia está falando dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros seguidores de Cristo. Mas a gente pode imprimir esse conselho em outras escolhas da nossa vida. Com quem nos relacionar, né, para casar, para namorar, para noivar, qual emprego escolher. Tem que estar, de certa forma, ligado aos princípios que nós guardamos, que são baseados na Bíblia. Exatamente. Quer ver uma coisa que é a mais sensível hoje, ao meu ver, sabe? E os ideólogos aí, né, de um lado ou outro, estão sempre tentando fazer a cabeça de todo mundo. Ontem eu vi alguém comentar assim, pastor, mas tem muitos irmãos que estão achando que, por exemplo,
Estar do lado da esquerda é mais coerente, porque está falando de justiça social, da distribuição, né, da renda, ou então dos recursos, de forma igualitária e tal. Porque a Bíblia fala, né, que os apóstolos, os primeiros cristãos no primeiro século, tinham tudo em comum, né? Até vendiam suas propriedades e dividiam entre eles. Tudo muito assim, aparentemente igual, né? Interessante, Isso aparentemente igual. É uma exegese, né? É uma exegese, É você é. adaptar o que você quer ao A texto questão é, bíblico. a igreja é indiferente aos problemas sociais? Ao bolsão de pobreza que tem nos grandes centros? A todos os problemas sociais que existem? Não pode, porque do ponto de vista do Evangelho, nós temos que ter compaixão dos que precisam. Mas vamos de convir que isso não é uma questão simplesmente de uma iniciativa de um governo. Digamos, o Estado vai então dizer que os ricos precisam distribuir sua riqueza com os pobres. Ué, esse não é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é: Jesus me alcançou e eu aprendo que eu não preciso de muito para sobreviver. E se Deus me deu o dom da riqueza, porque riqueza é um dom, a questão de prosperidade financeira é um dom, nem todo mundo nem tem condições de ser rico, né? Mas a pessoa de forma honesta, ele prospera, ele é um empreendedor, ele consegue... Aqui nós temos um empreendedor, né? Nosso amigo Magno é um empreendedor. Então é legítimo que ele prospere, tenha metas, cresça. Isso é o mérito dele. Está fazendo de forma honesta e empreendendo seus talentos para prosperar, nada errado. Agora, vem alguém e diz assim: ei, Magno, divide aí, meu irmão. Você mora lá no bairro X, então divide com todo mundo aí, porque você não pode ter mais do que ninguém. É que é isso. E o preço que você pagou para conquistar seus bens e tal? Agora, vamos falar só para os ricos. Ei, tu precisa de tudo isso? Aprenda que esse dom de ter riqueza, não é só para você. Porque você tem uma missão de ser solidário. Mas é Ele, com a vida transformada, que vai decidir. Você vê que a forma como Deus age, nem o dízimo e a oferta, Deus diz que a gente tem que entregar. Deus diz, os 10% é dele. Mas o adorador vai lá e entrega ou não. A oferta, ele vai segundo propõe o coração. Você vê que é uma questão de mudança, de transformação, e não de uma iniciativa governamental. Eu não estou aqui dizendo qual é o certo, a direita ou a esquerda. Eu estou dizendo que é certo pela Bíblia, entende? Que é sempre polêmico, né, amigos? Sim. Quando a gente cita isso aí, pastor, parece que é mais de direita, é mais de esquerda. Por favor, não é essa a nossa intenção aqui. Né? Perfeito. Ok. Talvez caiba aqui outra reflexão. Será que hoje alguns cristãos eles defendem mais a política do que o próprio evangelho? Será que isso acontece nos dias de hoje? É uma possibilidade muito grande diante do nível de polarização que a gente tem, né? As pessoas estão tão preocupadas em defender um determinado lado político, né? No contexto de eleições. É bom lembrar, porque a gente está aqui sempre mantendo o conceito do que é político e o que é eleição, né? E que há uma possibilidade de que as pessoas estejam, inclusive, que é o que mais os autores comentam, autores cristãos, sobre o assunto. É a famosa idolatria no contexto da política. Gente, Senhor é só um. É soberano. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda vez que você deposita em qualquer ser humano a esperança da solução dos problemas, como se algum deles, em algum momento, vão trazer a fórmula mágica para ajustar todos os problemas da sociedade. Que isso, as políticas públicas são tão complexas que, claro, nós passamos por fases, né? De repente a gente acerta em um grupo político que vai estar ali nos próximos anos fazendo alguma coisa que realmente melhore, mas melhora tudo? Não melhora, é muito complexo. Quando é que a gente vai acertar em um governo humano que seja unanimidade? Que as pessoas vão para as eleições dizendo, esse aqui, todo mundo vai votar a favor. Conversa. Nunca. Por diversas razões, viu? Inclusive por causa de manipulação. Até ou no para um lado tempo ou de para outro. Jesus, né, eles tiveram um problema Exatamente. com isso, porque os judeus achavam que Jesus era aquele poderoso Messias que vinha para livrá-los, né, do poderio romano ali e estabelecer o seu reino na terreno, né? Houve essa, de certa forma, aí, deturpação da ideia de que era o Messias, que dirá hoje. Né? Inclusive, Magno, você tocou num ponto que é essencial. Jesus morreu rejeitado por todas as autoridades públicas,
todos os líderes religiosos e, curiosamente, abandonado por todos os seus discípulos. E aí cabe uma reflexão, porque isso é profético, inclusive. Todos nós cristãos que preservamos os valores bíblicos, já temos como profecia que o mundo político e religioso vão se unir contra esse grupo. Nós chamamos de remanescentes, né? Vão se unir contra esse grupo. E, de fato, nós vamos ficar como minoria. E a grande questão é: qual o regime que vai nos proteger? Qual o regime democrático ou qualquer que seja? Não. Nós vamos estar testemunhando, mesmo que isso custe a nossa vida, porque mais vale realmente ficar preservando os princípios da palavra de Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. Jesus fez isso, é o exemplo supremo. Dentro do ponto de vista político, Jesus ficou com um voto só, que foi o dele, aparentemente, ali, né? Só ele. Né? Mas depois que ele ressuscitou, ficou bem claro, e ele estabeleceu foi o reino. Amém. Porque o reino dele não é baseado na força, no engano, na manipulação, é baseado na verdade, no amor, na graça, e que nos comove a partir daquilo que ele é, e quem ele é, um Deus de amor, de graça, de salvação. Né? Lá em Daniel, Nabucodonosor, com a estátua de ouro, demonstra ali de forma ilustrativa que o reino dele duraria para sempre. E aí vem Deus e diz: não, o seu reino vai passar, meu filho. O reino eterno é o reino de Cristo. E o mais curioso é que a profecia mostra um sentido de degradação. Degradação. Né? É do ouro ao ferro, com barro. E que aí vem o que é mais do que ouro, né? E dura para sempre. Né? Então, para encerrar, eu vou citar um verso aqui que o pastor falou aqui na nossa conversa, que está em Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus. Isso não significa desprezar nossos deveres como cidadãos. Nós temos que ter em mente que isso significa apenas que nenhuma ideologia, nenhuma ideia que os homens colocam podem ocupar o espaço no nosso coração, a nossa esperança, que é uma pátria além daqui que Jesus já preparou para nós. Nossa esperança em Cristo não pode ser derrubada através de ideologias humanas. E que papo bom que nós tivemos aqui hoje. Obrigado a você que assistiu. Nós realmente esperamos que essa conversa aqui tenha sido esclarecedora para você entender qual é a visão da Bíblia, qual é a visão da Igreja Adventista acerca desse assunto. Se realmente foi, gostaria de te convidar a compartilhar esse episódio com outras pessoas para que cada vez mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer também sobre esse assunto. Eu queria agora que vocês, para finalizar, dessem a última palavra para as pessoas que estão nos assistindo, dessem o último conselho acerca de tudo aquilo que nós conversamos aqui. E quem fala primeiro, é o empresário ou é o pastor? Deixa eu vou repetir, na verdade, o conselho, que é algo que eu tenho pedido muito a Deus que me ajude a ser algo prático em minha vida, que é a lei e ao testemunho. Se não falarem desta forma, jamais verão a alvo. Então, todas as vezes que nós estivermos em dúvida sobre qual decisão tomar, compartilhar com Deus essa decisão é a melhor coisa que nós podemos fazer. E sair um pouquinho das redes sociais, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro com a opinião de outrens. E, na sua grande maioria, essas pessoas não seguem os princípios bíblicos que talvez você, cristão, que está aí nos ouvindo, seguem. Então, se você, como o próprio texto bíblico diz, se você tem um Deus, se você serve a um Deus, se você tem princípios, por que então, diante de uma dúvida, ouvir uma opinião de alguém que nem a esse Deus serve, que nem a esse Deus considera? Eu não estou descartando com isso a opinião de outras pessoas e dizendo que você só deve ouvir a voz de um pastor. Não estou falando isso. Estou falando que você deve ir a Deus, deve ir à Bíblia e com oração. E eu tenho certeza que Deus falará contigo através da tua santa palavra. Ok.
Bem, é do pensamento de Martin Luther King que eu quero usar aqui para poder finalizar, dizer minhas últimas palavras. No auge ali de toda aquela situação, né, dos anos 60 ali nos Estados Unidos, ele declarou o seguinte: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Você está nos ouvindo e certamente muitos estão aqui vendo todo esse conteúdo, imaginando, e aí, o que é que o pastor Zé Wilson vai dizer? O que é que o Magno vai dizer? O que é que Regi vai estar perguntando? A Daniela também comentando. Bem, para muitos de vocês, inclusive, cristão não deve falar sobre o assunto, sobre política. Não deve falar nada sobre esse negócio, porque o cristão não tem nada a ver com isso. Amigo, nós vamos deixar que os maus dominem tudo e simplesmente sair manipulando todas as pessoas, se mantendo no poder de forma desonesta? Não podemos fazer isso. Não podemos ser indiferentes às necessidades da população. E nós, como sal e luz do mundo, temos que assumir o nosso papel, cumprir o nosso papel como cidadãos, mas naturalmente, entendendo que, dentro da realidade da tipologia de poder, o poder que basta para a gente é o poder espiritual. E sermos usados por Deus para ser a boa influência e ajudar as pessoas a escolher corretamente seus líderes e não depositar em nenhum deles toda a esperança, porque a nossa esperança plena é só naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que virá em glória nos buscar em breve, e eu quero estar com aqueles que subirão com ele. E você? Amém. Eu quero estar também. Eu também. Também. Lembre-se, dê mais prioridade a ouvir aquilo que está na palavra do que a opiniões e discussões que existem aí nesse mundo. Daniela, menos opinião. Mais Bíblia. Até o próximo episódio do Na Bíblia Pode. Tchau. Legal.